tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, eu sou a Daiane, educadora de teatro, e hoje eu quero falar sobre um quadro que eu inventei aqui com as meninas do CJ, que se chama Receita do Dia do CJ e Companhia. Bom, a ideia é a gente fazer uma massinha, só que não é uma massinha qualquer não. A gente vai fazer uma massinha pensando nas nossas relações, pensando na nossa convivência com os nossos amigos, com os nossos familiares, convivência até quando nós voltarmos aqui aos encontros com o CJ. Enfim, nós vamos trabalhar quais são as nossas habilidades sociais no nosso dia a dia. Então, para isso, nós vamos usar uma fórmula muito lúdica, nós vamos falar sobre música, sobre respeito. Vamos começar? Bom, nós vamos precisar de uma xícara de colaboração. Despeja um recipiente que você tem aí na sua casa. E também nós vamos precisar de uma xícara de autoestima. Por quê? A autoestima, ela nos ajuda a entender quem somos e a colaboração nos ajuda a conviver com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Então, se você pode colaborar sabendo quem você é pela sua autoestima, com certeza isso vai ajudar no seu dia a dia. Vamos colocar mais uma xícara? Muito bem, agora nós vamos usar outro ingrediente especial, o respeito. O respeito é fundamental nas relações. Sem respeito, a gente não consegue sequer conversar. Muito bem. Agora tem outro ingrediente muito especial. A comunicação. Sem a comunicação, eu nem poderia estar aqui explicando para vocês uma receita de massinha. As palavras que a gente usa para nos comunicar com as pessoas fazem toda a diferença. Então a gente vai colocar também um punhado de comunicação. E vamos mexer. Esses aqui são os ingredientes secos. Mas não acabou. Na nossa receita, a gente também vai colocar um ingrediente muito, mas muito especial. Ele é pequenininho, mas faz toda a diferença. É o amor. Aqui representado pelo óleo. Nós usamos ingredientes como a farinha, o sal, mas sempre com essa metáfora de quais são as habilidades sociais que fazem diferença no nosso dia a dia. Vamos mexer. E agora a gente vai usar um ingrediente que é muito importante na nossa vida, que é a água. Sem água, nós não conseguimos viver. Então, aqui a gente vai usar como compreensão. A compreensão nas relações também é muito importante, porque às vezes a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa para entender qual é o ponto de vista dela. A gente precisa compreender a situação. Então, a gente vai colocar mais compreensão. E aí, a compreensão, nesse caso aqui, representada pela água, a gente vai colocar aos poucos. Porque a gente vai percebendo na nossa massa de modelar qual que é a consistência que a gente quer. Isso também, esse equilíbrio, vale para as relações. Às vezes, a gente precisa entender qual que é o nosso papel na relação. Como que a gente pode agir. Tem momentos que a gente precisa calar. Tem momentos que a gente precisa falar. E aí, no dia a dia, a gente vai depois usar um ingrediente muito especial que eu vou deixar para o final. É o ingrediente que vai fazer toda a diferença. Vou colocar mais um pouquinho desse ingrediente muito especial que é a água. Mas, para esse equilíbrio que eu estou falando nas relações, para saber quando a gente tem que falar, quando a gente tem que calar, tem um ingrediente que é fundamental. O nome dele é escuta. Se você tiver uma escuta ativa, você vai saber quando você deve falar, quando você deve ouvir. Nas relações, a escuta é um ingrediente muito especial.
Aqui representado pelo pozinho de suco, que vai dar a cor na nossa massa. E assim também vale para as relações, né? Quando a gente tem a escuta muito ativa, a gente consegue dar brilho nas nossas relações. Vai chegar o momento da nossa massa que a gente vai precisar pôr a mão. Vou aqui colocar bastante escuta, porque nos dias que a gente vive, e em todos eles, né? Principalmente nesse momento desse cenário tão delicado que a gente vive, a escuta é muito importante. Escutar a hora de ficar em casa, escutar os nossos familiares, o conselho dos nossos amigos. Então eu vou colocar mais esse ingrediente especial. E aí, senhoras e senhores, é mão na massa. E você vai percebendo se você precisa colocar qual ingrediente mais, se você precisa colocar mais farinha, se você precisa colocar mais escuta, se você precisa colocar mais amor, mais compreensão. Assim é nas nossas relações. Nossa massa está ficando com uma consistência muito fofinha. Aqui, considerando a nossa receita, eu teria que colocar mais escuta para ela ficar mais colorida. Se você quiser também, você pode separar a massa em bolinhos assim e cada uma você coloca de uma cor. Se você tiver um pozinho de suco amarelo, um pozinho de suco vermelho, e aí você vai fazendo. Mas, como a oficina é de teatro, eu não poderia deixar de usar alguns ingredientes lúdicos. Então aqui, eu vou usar esse apito que é para ver se a minha massa cresce. Vamos ver? Será que cresceu? E você tem aí algum ingrediente lúdico na sua casa que você possa usar também? Vai tudo! Eu, por exemplo, usei esse potinho aqui com arroz. E pode ser um chocalho. Aqui também eu tenho um apito de carnaval. E por fim, um chocalho. Bom, essa nossa receita de hoje foi pra gente pensar, refletir sobre as nossas relações e as habilidades sociais que a gente pode usar no nosso dia a dia. E para isso, nós usamos a massinha de modelar, que acaba ficando também um brinquedo, alguma coisa que a gente possa usar depois para modelar o que a gente quiser. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo!